Mensagem a Cavalo de hoje vai continuar a falar do hipismo, mais focado no hipismo clássico. Semana passada você viu, a gente conversou com a Cláudia. Estamos continuando essa conversa sobre tudo que envolve a questão do hipismo clássico no Brasil. E a gente parou a semana passada, né, Cláudia, falando da inserção de algumas modalidades na Federação Equestre Internacional. E o fato delas serem modalidades FEI não quer dizer que elas são olímpicas, não é isso? Mas existe uma vantagem muito grande em ser FEI, né? Sim, sim. Oi, pessoal, estamos aqui de novo, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Então, por definição, toda modalidade que já é FEI em cada país é regulamentada pela Confederação ou Federação Nacional. No caso do Brasil, seria a Confederação Brasileira de Hipismo. Até então, a Confederação Brasileira de Hipismo, até pela estrutura do esporte no nosso país, girava em torno do salto. Exato. Inclusive o salto brasileiro já trouxe, se não me engano, 4 medalhas olímpicas de salto pra gente, então é natural que gravitasse em torno disso aí. Hoje em dia já temos na CBH também departamentos de enduro e de rédeas. Aí começa a ser interessante porque além do concurso completo de equitação, e tem o volteio também. Eu devia ter falado do volteio também. Na verdade, das 7 modalidades FEI, a única que não existe ainda no Brasil é a atrelagem. Que agora, uma novidade que eu não sei se você sabe, está sendo aprovado na CBH. Olha que legal. Exatamente. Que legal. O Álvaro Coelho da Fonseca, um grande amigo, está aí lutando por isso e provavelmente já essa altura do campeonato já é uma modalidade de CBH também. Beleza. Uma coisa que é legal disso tudo é que a CBH, muita gente pode falar assim, mas o que a CBH entende de tambor? O que a CBH entende de alguma modalidade? Na verdade, a CBH ela é o órgão regulamentador do esporte e ela elege diretorias que são aí os caras que entendem de cada modalidade, né? Porque muita gente, eu tenho escutado principalmente no pessoal do tambor, alguma coisa falando assim, mas a CBH não entende nada, ela entende só do hipismo. Então já tem esse erro que a gente conversou semana passada, mas principalmente porque realmente a CBH cuida muito mesmo do salto e presta essa atenção pelo volume de participantes e tal, mas ela elege diretorias super competentes tal, que cuidam das modalidades, né? Aloysio, eu acho muito claro aí que para o pessoal que está chegando da CBH agora, vamos por rédeas e logo em seguida tambor também, eles podem usar como sua vantagem a estrutura que a CBH lhes oferece. A estrutura, o contato com o meio internacional, o caminho das pedras, por assim dizer. Exato. E a partir daí é lógico que a CBH, com a estrutura já existente, por exemplo, das associações de tambor, dos participantes, do pessoal forte dentro do quarto de milha, sei lá, vai haver uma conjunção maior, né? E a partir disso vai sair essa diretoria de tambor da CBH, que vai ser composta assim por gente do tambor, agora respaldado por uma organização oficial. Exatamente. Outra coisa importante é que as modalidades que acabam entrando na FEI e por consequência na CBH, elas têm que cumprir algumas regrinhas. Nós estamos vendo aí esse programa grande que é o FEI Clean Sport, quer dizer, essa preocupação da Federação Equestre Internacional com algumas questões, doping, caneleira no salto, equitação abusiva em geral. Abusiva. Quer dizer, isso num primeiro momento até pode ser um negócio meio chato para o treinador que faz isso, ou para o veterinário que está acostumado de um jeito e tal, mas o benefício lá na frente é grande, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa a se comentar de grande importância. Internacionalmente, cada vez mais se dá uma enorme importância ao bem-estar animal. Isso significa que naqueles esportes onde o mínimo de bem-estar animal não é respeitado, corta-se o patrocínio, o interesse do público, a divulgação, ou seja, o esporte está basicamente condenado. Então, há questões aí dentro dessas que a Luísa mencionou, que são em comum de todos os esportes. Por exemplo, a questão do doping analgésico, do doping de estimulantes. Há questões específicas do adestramento. Por exemplo, hoje em dia está muito em voga a dúvida da hiperflexão, do cavalo ser flexionado em excesso no sentido longitudinal, que causa dor nas costas dele. E que é uma questão que envolve uma modalidade, isso, né? Aí a gente poderia falar de embocaduras, uso excessivo de espora e chicote. Então tudo isso aí, na verdade, a longo prazo visa não só o bem-estar do cavalo, mas a sobrevivência do próprio esporte, porque o público fica cada vez mais crítico, e internacionalmente cenas onde cavalos sofrem ou são castigados de maneira evidente e brutal são totalmente condenados. Uma coisa que é importante de se dizer é que para essas modalidades que estão entrando agora,
Todas as modalidades sofrem com isso. Quer dizer, no sentido de... Tem doping no salto, tem doping no adestramento, tem abuso em todas as modalidades. Quer dizer, nós não estamos aqui generalizando nada, pontuando nada no sentido de uma outra modalidade. Uma outra coisa interessante é a questão do chip, né? A chipagem de cavalos agora. A CBH está chipando os cavalos para que haja uma identificação de cada cavalo. Quem tem cavalos na CBH tem o passaporte já, e agora o chip vem para uma coisa muito legal, uma evolução muito, muito importante, eu acho. Porque é um jeito de identificar cavalo, uma coisa, né? O microchip é mais uma das coisas que só favorece os bons profissionais da área. Aí um exemplo claro é a questão de comércio. Exato. Se você vende um cavalo certo, um cavalo saudável, um cavalo que é aquele mesmo que você está dizendo, você só vai ser beneficiado, porque a sua palavra, você está dizendo esse cavalo é esse, ele fez aquilo, ele tem tantos anos, o registro dele é esse, estará documentado também através do microchip, e enquanto que a eventual fraude, que a gente sabe que eventualmente existe, né, uma fraude branca, onde um cavalo se faz passar por outro, isso aí não tem mais como ser. Mensagem a Cavalo de hoje vai falar para vocês como ensinar o seu cavalo a descer na piscina do cross, por exemplo, ou numa poça d'água, ou mesmo os cavalos de hipismo clássico, às vezes tem que saltar aquela obstáculo da piscina. Então nós vamos ensinar e contar um pouquinho como é que você faz para ensinar o seu cavalo a pisar na água e depois a saltar a água num percurso de cross ou num percurso de salto. O normal de um cavalo é ele vir aprendendo a saltar, aprendendo a fazer a rotina de vida dele no esporte gradativamente. Quer dizer, você não pode pegar um cavalo que acabou de ser domado, que saiu da doma, e querer que ele salte amanhã uma piscina, querer que ele desça numa piscina de cross, querer que ele faça as coisas todas. Então, o volume de experiências que você vai colocando nesse cavalo vão dando condições para ele e para você de apertar um pouquinho mais o trabalho e começar a mostrar para ele coisas novas. O obstáculo da piscina no cross, por exemplo, normalmente o cavalo desce na piscina e depois ele tem que sair de novo dessa piscina. Não é um obstáculo que a água vem pelo joelho do cavalo super alto, é um espelho d'água para dar o efeito de piscina, mas o cavalo, na verdade, as boas piscinas de cross são piscinas rasas, o cavalo só bate o casco ali. Como é que você ensina isso para um cavalo que tem medo ou que nunca desceu? Você vai montar e vai se aproximar, vai chegar até a piscina e o cavalo naturalmente, alguns vão assustar, vão querer sair. No exato ponto onde ele quis sair, onde ele quer sair, onde ele assustou, você para ele ali e deixa ele depurar aquela situaçãozinha toda ali. Por que o cavalo foge dessas situações? Porque o instinto de defesa, o instinto de preservação fala, cuidado, você não sabe o que é, pode ser que você morra descendo aí. A partir do momento que ele se ambienta com aquela situação, que ele consegue ficar confortável e calmo com a piscina ali, e ele vê que a piscina não fez nada para ele, ele vê que você não está querendo jogar ele lá dentro de qualquer jeito, a curiosidade, que é uma característica natural do cavalo, vai fazer com que ele queira cheirar, que ele queira descer, que ele queira ver. É um processo que nem sempre tem que acontecer na mesma montada. A gente ainda escuta falar que se ele não descer agora, ele não vai saber descer e daí você vai ter problema depois. Não, vários cavalos aqui, um dia experimentaram, não deu certo, a gente parou um pouquinho, esperou, tentamos mais uma, não deu, saímos, demos uma volta na piscina, fomos embora para a cocheira, no outro dia voltou e tentou mais um pouquinho e conseguiu. O importante é que quando o cavalo tiver com medo da piscina, com medo da água, você seja parte da solução para esse medo e não parte do problema, ou seja, o que é ser parte do problema? O cavalo está com medo, você bate para ele entrar. Você aumentou o problema dele. Ser parte da solução já é, o cavalo está com problema, você fala, fica tranquilo, dá certo, fica aqui um pouco e vê que não tem nada acontecendo em volta. Sempre vai dar certo desse jeito? Sempre. Por quê? Porque você está mostrando para o cavalo um caminho seguro e não simplesmente falando, vá, mergulhe nessa piscina. Cavalos do hipismo clássico, do salto, que tem que saltar a piscina e não podem pisar, devem aprender primeiro a pisar. Pode ser uma coisa louca, muita gente vai falar para você que não, mas a gente faz muito isso aqui e dá certo.
Primeiro ele aprende a atravessar a piscina da pista, né, que é o fosso do hipismo clássico, que é só uma piscina rasa, onde ele tem que cumprir essa distância sem queimar, que a gente fala. Sem pisar na água, sem pisar nas faixas que estão antes dela. Se ele aprende a pisar, a velocidade vai fazer ele saltar. Depois você pode colocar uma varinha, um obstáculo dentro dela para começar a saltar, mas primeiro ele tem que passar para se ambientar nessa piscina. Legal? Faça o seu cavalo ganhar confiança. A partir do momento que ele ganha confiança, que ele perde o pavor da coisa que é natural dele, todas as vezes que você vier galopando, ele vai saltar se precisar saltar, vai descer se precisar descer, vai atravessar a piscina numa boa. Beleza? Mensagem a cavalo de hoje vai falar sobre prova do tambor, o cavalo de tambor. O e-mail é da Isabela, lá de Paulínia. Olá, eu gostaria de saber se vocês poderiam me indicar algum aras que vende cavalo para as provas dos 3 tambores. Obrigada, atenção, Isabela. Isabela, obrigado pelo seu e-mail, porque esse assunto parece que é fácil, mas não é fácil. Aras para 3 tambor, aras que produz cavalo de 3 tambor, você tem aí, nossa senhora, se a gente for indicar ou aras mesmo, você vai acabar se limitando a 1 ou 2 ou 3 e na verdade você tem muita coisa. Se você procurar na internet, você vai procurar e vai encontrar muita coisa. Normalmente no cavalo de tambor está se falando muito em genética, está se falando muito em filho de alguém com alguém, corrida, trabalho, tudo isso daí. As linhagens de corrida estão sendo muito usadas nos cavalos de tambores e as misturas das linhagens de corrida com trabalho também estão sendo muito usadas. O que é linhagem de corrida e o que é linhagem de trabalho? Linhagem de corrida, no cavalo quarto de milha especialmente, são os cavalos de corrida mesmo, cavalo de jockey. Linhagem de trabalho são os cavalos que fazem as provas de boi, as provas mais de maniabilidade e tal. Existem algumas coisas que eu sugiro para você na hora que você começar a procurar o seu cavalo de tambor. Primeiro, não vá só pela genética, exclusivamente pela genética. Muita gente vai falar para você, mas esse é um filho de alguém com alguém, esse tem alguém no papel. Todo mundo vai falar isso para você. Ótimo, é importante, a genética vale, tem que ser super considerada, mas não pode ser, como a gente tem visto aí, uma coisa exclusiva na hora de escolher. Eu sugiro, primeiro, que você encontre alguém da sua confiança para escolher esse cavalo com você. Um veterinário, alguém que entenda sobre a morfologia do cavalo, sobre aprumo, alguém que faça um check-up na saúde do seu cavalo. Segundo, faça um exame de saúde desse cavalo que você vai comprar. Se for um potro ou se for um cavalo de idade, um cavalo pronto, não interessa. Pegue um veterinário e faça o que a gente chama de um exame de compra. É um exame de compra clínico, onde o veterinário vai flexionar, vai ver como é que estão as articulações. Se você quiser investir um pouquinho mais nessa certeza da clínica do cavalo, um raio-x das patas é legal, raio-x de casco, enfim. Uma equipe veterinária, um veterinário clínico de medicina esportiva equina vai ser super bem-vindo nesse caso. Terceiro ponto importante, se você vai comprar um cavalo pronto, experimente. Lembre-se que você tem todo o mercado à sua disposição. O que eu quero dizer com isso? Você pode ir no aras em todas as cidades, tem aras em Bauru, tem aras em Araçatuba, tem aras em Sorocaba, tem aras em onde você quiser, no Rio de Janeiro, tem aras onde você quiser para você comprar cavalo de tambor. Vale a pena você experimentar, se for um caso de um cavalo já pronto. Se for um potro, lembre-se que quando você compra um potro, especialmente os chucros, você está comprando uma esperança, quer dizer, você está comprando uma coisa que você não sabe se ele vai ser um campeão, se ele não vai ser o campeão. Às vezes você gasta menos comprando um potro, às vezes você gasta menos tendo essa facilidade de comprar um potro, mandar domar e tal. E aí entra um aspecto importante que é o treinamento desse potro, até mesmo do cavalo pronto. Genética, esquema de vida, alimentação, treinamento, são coisas super importantes. E a genética é super importante. Então, não adianta nada uma genética super boa com treinamento ruim, não adianta nada uma genética fraca com treinamento muito bom. Não adianta nada um esquema de vida ruim para o seu cavalo. Tá? Adianta você equilibrar tudo isso. Compre o que o seu bolso puder comprar e divirta-se com o seu cavalo principalmente. Tá? Obrigado pelo seu e-mail. O e-mail é da Isabela, lá de Paulínia. Muito legal essa pergunta, muita gente tem essa dúvida. Não caia muito na conversa, vá pelo seu feeling e com uma assessoria técnica competente, veterinário e um cara que entenda de cavalo. Legal? Obrigado pelo seu e-mail, Isabela. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. www.universidadedocavalo.com.br. Não perca o próximo Mensagem a Cavalo e o próximo Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo.